princípio. Quero contar um pouco da minha história, né? Do meu testemunho. Só um pedacinho, porque eu vou ficar contando que é muito grande. A história é comprida, né? Muita gente passa por anos, isso, né? Então, assim, eu me lembro quando eu criança, né? Eu morava no Ceará e, e eu era muito levada. Uma família de 8 filhos. 8? 8. Meus pais já não estavam lá muito bem casados, né? E minha mãe trabalhava muito, meu pai também, né? Então a gente era muito solto, ficava nas casas. Quero contar só um detalhe para prosseguir lá para frente, né? Sim. Quando eu me converti. E aí eu tinha muitas imaginações, eu imaginava Deus tão longe de mim, mas ao mesmo tempo perto. Então eu tinha assim uma curiosidade grande. E eu entendia que as almas, quando morriam, elas sentiam sede, né? Então eu imaginava, eu criança, né? Muito criancinha, eu tinha o quê? Eu acho que eu tinha uns 8 anos para 9 anos. E como é que você chegou nessa visão? Eu comecei a querer entender na minha solidão, né? E eu começava a ir no cemitério, né? Que era perto da minha casa, lá onde eu morava, no Ceará. E eu começava a jogar água nas almas. Eu levava água para molhar e eu chorava muito. Uai, por quê? Não sei, hoje eu tenho uma visão daquilo que acontecia no hoje, que eu amo as almas, que eu sou ganhadora de almas. Sim. Então, eu acredito que hoje eu estou tendo a resposta das minhas perguntas na infância, né? E ali eu ficava imaginando as almas com sede, porque no Ceará, na época da seca, era tudo esturricado, a terra era seca, né? Sim. Então as pessoas que morriam, que eu conhecia, que morreram na minha época, crianças até, que a gente chama amigas, teve uma que morreu engasgada com um caroço de pitomba. Sério? Foi assim um rebuliço muito grande. A gente, criança, a gente faz um alarde maior, né? E ali eu ficava olhando, outras morreram também, filha de prefeitos, parentes, coisas, pessoas, né, do convívio. Então eu ia para aquele cemitério que era perto de casa, diferente hoje aqui em Brasília, os cemitérios estão tudo fechados, tem uma administração, lá não, tinha um cercadinho e a gente entrava, não tinha zelador. E aí eu entrava naquele cemitério com os baldes de água e botava água nas covas, nos sepulcros, porque eu entendia que se eu molhasse, e eu chorava muito, dava uma de carbiteira, né? Carbideira. E chorava muito, né? Pensando eu que elas estavam me assistindo chorando. Quem estava me assistindo era o próprio Deus, né? E ali ficou na minha lembrança aquela situação. Passado muitos anos, vim para Brasília, né? Eu cheguei aqui em Brasília com 14 para 15 anos, numa fase muito difícil, né? Uma fase de adolescente, onde meus pais estavam, né? Separam, não separam. E a gente foi vivendo naquele turbilhão de mudança. Foi uma mudança drástica, mudança de clima, uma mudança de cultura, de tudo, né? Para nós foi difícil. Chegamos na época da poeira, que fazia uma poeira tão grande que a cidade era nova do PSU, né? Então, aí a poeira comia. E aquilo para nós era tudo novidade, né? Era tudo diferente. E aí fomos vivendo, tal, aconteceu muitas coisas de lá para cá. E aí chegou o ponto do meu casamento, né? Eu me casei, trabalhava no Park Shop, então assim, minha vida era muito envolvida com moda. Eu ganhava muito dinheiro, mas gastava também todo o dinheiro que eu ganhava. Bem? Ganhava muito dinheiro, mas gastava também bastante. Nossa. Né? Então, ali no shopping eu conheci meu esposo, né? A gente começou a namorar, foi muito rápido, né? Primeiro eu fiquei noiva de um rapaz, foram 4 anos de namoro, e a gente quase se casa. Você era noivo antes do Paulo? Sim. Aí não casei, não deu certo, aconteceu algumas reviravoltas, né? E aí conheci o Paulo. Era pra ser essa benção, né? Essa benção. Então ele conheceu minha mãe, e eu tava com passagem marcada pra ir passear no Ceará, em Fortaleza, com a minha mãe. E isso eu tinha o quê? 18 anos. E ele já
18 para 19 anos. Ele já preocupado, né? Deu um jeito de essa viagem não acontecer, junto com a minha mãe, né? Meu Deus. Aí acabou que nós namoramos, foi muito rápido. 6 meses de namoro, já estávamos casados. E aí nós nos juntamos, não casamos, se unimos, né? Amancebamos. Ficava amancebado, né? Como diz ela, amancebo. 2 jovens juntos. E ali a gente foi vivendo, começamos a viver de aluguel e tal. Não tínhamos uma estrutura para todos os dois cabeça voada, né? Muito frevo, gostava de passeio, eu fazia excursão, gostava de excursão. Sempre, eu nunca fui namoradeira, tive poucos namorados. Mas assim, eu queria namorar para casar, não queria ficar ficando igual as minhas colegas conhecidas, né? Então, assim, foi muito rápido. E ali eu, né, casamos, nos unimos, né? Ficamos um tempo, acho que 3 anos. E eu não tive filho logo, não quis, né? Eu evitava tal. Com 5 anos de casada, eu resolvi, né, junto, eu resolvi ter um filho, né? Fiquei grávida de Rebeca, né? Minha linda Rebeca. E aí começou meu... Não, antes disso, melhor dizendo, minha mãe, né, teve um câncer e foi baseado nessa enfermidade que eu conhecia Jesus, né? Entendeu? Então, assim, eu não tinha conhecimento de quem era Jesus. Eu gostava de fazer caridade, gostava de visitar pessoas, de doação, dar coisas, dar roupa, dar sapato, dar comida, mas eu não tinha uma fé firme em ninguém. E assim, meu pai, ele tinha uma religião que era católica, mas ele pregava uma coisa e não vivia muito, e a gente tinha aquilo como um mau testemunho. Então a gente não seguia aquele testemunho, né? E ali, meu pai morreu salvo quando, né? Depois, bem depois, mas até naquele momento era isso que a gente assistia. Então minha família era muito desregrada, cada um para si. A gente foi criado, cada um sobrevivendo de uma forma, num lugar, de uma forma. É tanto que eu saí logo de casa, né, já namorei com o Paulo, já casei logo, já me uni a ele, por quê? Porque a gente era solto, não tinha muita, né? E ali, com essas questões todas, minha mãe ficou doente, né? Passou anos, né? Eu já era casada, minha mãe ficou doente, eu já tinha casado mesmo, né? Em 1988 eu casei, eu me uni 3 anos antes, mas em 88 eu casei. Sim. E ali, depois eu ainda esperei um pouco para ter filho. Minha mãe, ela apareceu com um câncer no seio, né? E esse câncer começou a piorar, piorar, piorar. Ela ainda demorou muito com essa enfermidade. Ela passou 5 anos, ou 10 anos com essa enfermidade. Nossa, 10 anos sofrendo? Sim, só que assim, começou com caroço, ninguém tinha entendimento, não tinha histórico que a gente soubesse, né, na família. Então, ninguém se preocupou, todo mundo no seu quadrado, cada um para si. Nós não éramos filhos muito presentes, a gente visitava. Minha mãe, de vez em quando, ela visitava a gente. Ela própria não nos deu essa condição de ser reunida. Ela desejava, mas ela não aplicou. Então a gente foi vivendo, cada um em seu lugar, todo mundo sabia onde estava todo mundo, mas não éramos reunidos. Sim. Não tínhamos intriga, mas não éramos reunidos. Né? Não tínhamos o hábito de Natal, de Ano Novo, não tínhamos. Nós éramos, acho que, sei lá, depois nós aprendemos, mas não éramos. E ali, com o passar do tempo, nesse casamento com meu esposo, minha mãe começou a ficar de casa em casa, doente, né? Já era separado do nosso pai, já tinha um tempo, nosso pai já tinha uma outra esposa. E ali nós ficamos assistindo aquela situação, não tinha noção da gravidade. Minha mãe foi piorando, piorando, piorando. A minha irmã mais velha, a Luz, mais velha que eu tem uma outra. Ela levou minha mãe pro Rio, tentou, né? Nessa época ela trabalhava no Ministério da Saúde. E era a única que tinha um pouquinho mais de visão, mas não tinha tempo. Mas assim mesmo, lutou muito, sofreu muito, se envolveu, se lançou, sabe? Abraçou a causa. E aí ela começou a mobilizar a família. Nossa, foi difícil, porque ninguém tinha o hábito de se reunir, de ser solidário. Todo mundo muito ocupado. Foi terrível, sabe? Mas aí depois a gente viu o quanto foi importante. E eu agradeço muito a Deus pela vida da Lourdes, porque ela fez o que estava fora do alcance dela. Ela se doou, literalmente. Sim. Eu agradeço por ela, sabe?
porque ela começou tudo. Sim. Aí depois veio, né, Verinha, né, a Verinha era nova, caçula, tinha as outras da Mais Algisa também, novinha. todo mundo participou. Aí o que aconteceu? Todos se envolveram, que, por fim, a minha parte, eu contando a minha parte, que a história é longa, mas a minha parte, que me cabe, minha mãe ficou na minha casa assim, uns 6 meses. A minha irmã achou por bem, eu não tinha filho ainda, então ela achou por bem ficar na minha casa, a mamãe, né? Aí a gente fazia um rodízio, uma escala. Foi quando a gente se reuniu mais, se achegou mais. Aí cada dia uma ia ficar na minha casa. A minha casa tinha um quarto a mais, eu não tinha filho. Então foi o certo. E eu trabalhava, o Paulo trabalhava, né? E aí eu comecei a me afligir. Comecei a visualizar aquela situação como uma situação que eu precisava me envolver. E aí eu comecei a perceber o sofrimento dela, comecei a sofrer com ela, comecei a chorar, eu chorava, eu falava com Deus, ai Deus, comecei a me aproximar de Deus. E minha mãe tinha acabado de aceitar Jesus, de conhecer Jesus na igreja Deus é Amor. Foi Deus é Amor, foi. Foi. Não, minto, na Casa da Bênção. Casa da Bênção. Ela aceitou Jesus por convite de uma amiga. Veja como é que é as coisas. Ela foi, né? Ela ainda não estava na minha casa. Quando ela aceitou Jesus, logo ela foi para minha casa. Eu não entendia nada. É tanto que um dia foi uma missionária chamada Maria José, que eu queria até reencontrar. Não sei se vive ou não. Ela já era idosa nessa época. Ela já tinha seus 50 e tanto, né? Já tinha uma idade, né? Não foi idosa, mas já tinha uma idade avançada. E ali ela fez um culto na área da minha casa. E ela começou a dizer que via fogo caindo do céu. Aí tem fogo aqui. Eu digo, meu Deus, vai queimar a minha casa. De entendimento. Vai queimar tudo e ficava olhando. Ela disse, estão vendo bola de fogo descendo. E eu dizia, meu Deus. Muita curiosidade. E aí juntou a fileirinha. Eu, a Lourdes, a Neide, acho que a Vera, acho que foi 4 ou foi 5 a fileirinha na sala. Para aceitar Jesus. Ela disse, aceita Jesus. Senão vai pro inferno. E aí um olhou, a outra olhou. E eu disse, eu aceito. Né? Eu aceitei de prontidão. Na mesma hora. Porque ela disse que se eu aceitasse Jesus, minha mãe, Deus ia curar minha mãe. Só que o curar era curar para salvação, curar a alma. Né? Realmente foi um processo tremendo. Extraordinário. Parece maldade falar, mas foi através da dor da minha mãe que eu vim para Jesus. Entendeu? Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. A enfermidade nela trouxe pra gente, a morte da nossa mãe trouxe vida para nós. Porque ela, né, foi primeiro para Jesus. Sim. E ao ir, a gente queria que Jesus curasse a nossa mãe. É tanto que meu marido falava assim, as pessoas chegavam, né? E aí ele sem entendimento também na época, e ele dizia assim, moça, tua mulher tá igual uma velha, de saia longa, de vestido longo, de cabelo comprido, mudou completamente, era paquitinha, andava toda, né? Toda pelada. E ali, Deus foi mudando. Primeiro, Deus jogou a isca, né? E jogou o anzol e eu fui pescada. Porque quando eu fui para Jesus, eu fui com o interesse dele curar minha mãe. Eu não fui pensando que Jesus era bom para mim. Sim. Eu fui pensando, você resolve meu problema e tá tudo certo. Só que foi onde eu caí do cavalo, que nem Paulo, né? Então eu fui indo, eu me apaixonei por Jesus, eu quis conhecê-lo mais e mais. Quando a mulher começou a dizer que estava caindo fogo do céu, e eu preocupada em incendiar a casa, fiquei preocupada, foi na área da frente, né? E ali ela disse mais coisas, e ela sapateava, ela falava em línguas estranhas, eu falei, nossa, como é que é para fazer isso? Achei tão interessante. E tudo eu perguntava, tudo eu queria saber. Era muita pergunta. E aí Deus usou uma missionária perto lá de casa para tentar me instruir, mas era muita informação. E a mulher orou em mim e falou, olha, eis que uma profeta ela, Deus está derramando sobre ti 9 dons. Eu falei, meu Deus, é dom demais. Que dons são esses? E comecei a procurar por esses dons. Que dons são esses? Não entendia nada. Não entendendo nada. Não conhecia nem a Bíblia. Só sabia das histórias da Bíblia. As histórias eu gostava. História de José do Egito, a história de Esther, da rainha Esther, de Ruth, né? De Moisés abrindo o mar vermelho. Assim, ficava indignada porque os irmãos de José vendiam José. Eu não parava para analisar qual era o contexto.
Eu só queria saber do texto. Uhum. Então, foi passando, foi passando, foi passando. E ali, minha mãe foi piorando. Chegou um ponto que a minha mãe, prestes a morrer, né? Ela estava ainda consciente. O médico mandou para casa, porque ela estava já, né? Uhum. Já tinha ficado, virado metástase, o câncer, né? E assim, a ferida estava exposta. Não, né? não ficou não. Ela morreu lúcida, mas assim, com muita dor, né? sofrendo. E ali, Deus teve um tratamento muito grande com a minha mãe, né? Interessante que eu ia contar outra história, mas foi isso que Deus me trouxe, né? Depois eu conto outra parte, que vai ser bem longo. Então, assim, Deus trouxe... Acho que você nunca ouviu essa história, né? Não. Então, Deus trouxe a minha mãe para dentro da minha casa com um propósito, e esse propósito foi para salvar. Sim. E Jesus me alcançou através da enfermidade dela, né? E eu fui a primeira, a coluna. E Deus começou a me usar poderosamente. Eu completamente, sem saber nem quem eu era, sem identidade espiritual. Aí ele começou a me usar na palavra. Começou a fluir o agir de Deus de dentro para fora. E eu comecei um sentimento de que tinha necessidade de perdão. Eu nem entendia o que era perdoar. Assim como hoje entendo. Só que o Espírito Santo invadiu meu ser, invadiu que ele não invasou, mas ele entrou no meu ser, com a minha autorização, com a minha sede, com a minha vontade. Ele entrou com toda a força. E aí eu comecei, minha mãe era rixosa. Minha mãe tinha um problema sério com o padre. O padre queria obrigar ele para a missa junto com meu pai. E ela não queria, por causa da guerra dela com meu pai. Sim. E aí ela tinha ódio do padre. Ela não gostava das vizinhas, né? Existia um espírito de rancor muito terrível na vida dela. Acho que foi o câncer que... Sim, por aí. E ali nós, sem conhecimento também, não tínhamos entendimento que o espírito maligno, o demônio do rancor, da falta de perdão, faria um estrago na vida, na parentela, né? E aí começou, ela tinha raiva de alguns irmãos meus, raiva assim, ela tinha queixa, né? Ela tinha guardado mágoa de situações. E eu tinha um sentimento, quando eu era criança, que ela me banhava na lagoa no Ceará, ela banhava nós tudo na lagoa, né, assim, um dia ou outro a gente ia tomar banho, ela aproveitava para fazer a faxina na cabeça, lavar cabelo, e eu era pequena, e ela começava a me mergulhar, e eu guardei aquele sentimento que ela queria me matar afogada, porque tinha muito filho. Sim, mas isso não gerou em mim um problema, mas era uma lembrança de infância. Aí eu aproveitei aquele momento era o próprio Deus trazendo as lembranças. Aí eu falei pra ela, eu contei pra ela que eu tinha se guardado, né? E ela chorou muito, ela disse, não, minha filha, nunca eu iria matar você. Eu falei, mas eu achava que a senhora quis me matar quando eu era pequena. Foi uma conversa franca, né? E aí abracei ela e foi ali que tudo começou. Foi através dessa conversa que o Espírito Santo abriu uma fenda, uma brecha para que acontecesse o que aconteceu. E ali ela tinha ódio do meu pai de morte, não queria meu pai nem pintado. Meu Deus. Ela chamava meu pai de cabra velho. De tanto que ela já não tinha mais o nome dele, como ela chamava ele de meu nego, meu bem. Ela chamava ele de cabra velho, né? Até o momento. Aí Deus, o Espírito Santo começou a me usar. Eu fui uma pedra fundamental. Eu fui uma providenciadora, uma negociadora das coisas do céu para a terra, nesse momento, né? Entendeu? Eu fui uma facilitadora do milagre, vamos dizer assim. Deus me usou pela misericórdia. Através daquele momento, tudo foi transformando em minha vida. Foi acontecendo o meu chamado, foi evidenciando o que Deus tinha para fazer através de mim. E foi trabalhando. Aí aconteceu que aí comecei. Pedindo permissão a ela para trazer o padre. Lá veio o padre. Aí houve o perdão com o padre. Depois, meu pai. Houve perdão com meu pai. Depois, o meu irmão mais velho. Depois, algumas outras pessoas, vizinhança, pessoas, antigos vizinhos de outro lado do pessoal. E foi vindo, e foi vindo, e foi vindo, e foi vindo. Sei que era muita gente que minha mãe não gostava. E assim, não puxando sardinha, mas era uma excelente pessoa. Só que tinha esse demônio que acompanhava, de rancor.
de guardar mágoa. Uhum. O que tem de gente assim, não quero saber. É muita gente. Muita gente precisando. Precisando, né? Entendeu? Então, foi acontecendo, Deus foi trabalhando, fazendo um milagre atrás do outro. Um milagre atrás do outro de perdão. Uhum. E o perdão foi acontecendo milagre, foi acontecendo perdão. E foi entrando, sabe, o mover de Deus. E eu fui tomando gosto. Aí fui para uma igreja, logo em seguida, né? Fui para uma igreja, uma tarde da Vitória, né? Coisa que eu não era acostumada a ir de tarde. E uma irmãzinha do olho azul, não guardei o nome dela. Aí eu joelhei e olhava o joelho das irmãs, tudo cascudo. Aí, muito curiosa. Aí eu falei assim, só no meu coração, nossa, por que essas irmãs têm os joelhos cascudos desse jeito, assim, escuro, né? A irmã lá do púlpito falou, Deus manda te dizer, mulher, que esse joelho cascudo, Sério, filho? Meu tô Deus. falando, esse joelho cascudo é de tanto orar, ajoelhada. Meu É a Deus. marca. Aí eu falei, vixe, eu não disse pra ninguém quem é que foi contar pra ela. Minha primeira experiência de que Deus falava através do homem. E aí eu fui tomando aquele gosto, aquela sede, aquela fome, aquela vontade, aquele anseio, e fui buscando, né? O primeiro amor foi impactante. É tanto que a minha família, eles achavam que eu tinha endoidado, que eu tinha perdido o juízo. Meu Que eu Deus, tava, te julgaram. nossa, olha, foi muito julgamento. Aí chegou a parte do esposo. Ele começou a me olhar e ver, meu Deus, essa mulher tá muito esquisita. Eu já não ia pros frevos mais, eu já não ia mais. Eu não bebia mesmo, mas dançava uma lambada pelada que não era fácil. Ou seja, sim, eu levava os homens a pecar. Eu levava os homens a pecar, eu nunca traí ele. Mas traía com as minhas vestimentas. Entendeu? Eu ia para os clubes junto com os maridos, os amigos. Nós tínhamos vários amigos, vários casais. E ali meu marido tomava todas, né? E eu dançava lá com os homens me tiravam para dançar porque era bonitinho demais de corpo. Assediava com o corpo, né? Entendeu? Querendo ou não, tinha tinha completamente. Era sem noção. Hoje eu vejo o quanto eu era sem noção. Mas na época eu não enxergava, eu era cega. Então aconteceu muitas coisas, né? Nesses tempos, né? E aí Deus, né? Eu quero me ater com relação à minha mãe. E aí Deus foi fazendo mover, levou minha mãe. E aí a minha mãe teve um último pedido. Ela foi internada, né? E aí ela disse para Deus assim na minha frente. Não, primeiro uma conversa com ela na minha casa, eu já toda cheia do Espírito Santo, eu li o livro de Jó, porque eu entendia que a minha mãe estava com a praga, né, com a lepra como Jó, com a doença como Jó. Então eu lia para ela o livro de Jó, que Jó lia e ela se acalmava quando eu lia. Existia um milagre através da minha ação. E ela gostava. Ela dizia, minha filha, eu saí do emprego. Eu trabalhava na Gregory Modas, no Park Shop na época. Saí para contar, para ler a Bíblia com ela, para ficar... Eu aproveitei os últimos momentos, né? O pouco de mês que restava. Me lancei. E eu li a Bíblia, eu orava nela e ela dizia, ela gritava de dor. Quando eu botava as mãos, sem entendimento, gente, mas só o ato de crer, ela disse que a dor saía. A dor saía dela de uma forma incrível. A senhora acreditou e ela acreditou. Também. Então eu tinha esses momentos com ela. Houve ali um mover santo, muito santo. Sabe? E ali aconteceu muitas coisas e ela falava assim que quando eu estava perto dela, ela sentia um refrigério. Ela sentia uma paz. E aí eu ensinei ela a pedir perdão, né, a Deus, às pessoas. Então, assim, Deus fez um limpa na vida dela. Preparou ela, ungiu ela para subir, para ir para a glória. Né? Transformou completamente o entendimento dela. Aí eu disse assim para ela, mãe, igual uma criança fala pro pai, o que é você quando crescer, né? Eu perguntei, mãe, mamãe, o que a senhora acha que eu vou ser quando eu tiver mais assim... crescida no evangelho. Ela disse, olhou nos meus olhos e disse,
você vai ser uma grande intérprete da palavra. Eita, Você vai manusear a palavra, porque você já usa a palavra, você já entende a palavra. Sobre você, Deus tem muito a oferecer. Você vai ser, como é que ela disse? Sem entendimento. Ela foi usada. Deus usou ela para profetizar na Sim, sua vida. profetizou. Você é a coluna que vai ficar de pé para que os outros venham até a Eita, presença glória de a Deus. Deus. E foi. E foi e tem sido. E assim Entendeu? tem sido. Então, como Deus usa os pais para profetizar, por isso que é importante o poder da palavra ser a palavra direcionada por Deus, alinhada pelo Espírito Santo. Ela tem um poder de fogo. Ela se realiza, pode passar anos e anos e anos. Ela se realiza na vida. Sim. Então eu recebi Eu essa creio. palavra dela. E eu tive momentos intensos com ela, de aprendizado. Foi rápido, foi As duas pouco. aprenderam, né? Muito, muito. O tempo que ela foi minha tiveram mãe, comunhão. eu nunca tive uma comunhão com ela de tal maneira. A gente não era inimiga, mas não tinha Sim, eu sei, afinação. Por quê? Porque a gente não convivia junto, afeto. Sim. né? Entendeu? Então, assim, essa parte foi muito glorioso. Foi, assim, doído, mas foi importante. Uhum. Muito importante, sabe? Eu Não acredito. dá pra, né? Então tá. Então, assim, com relação ao meu casamento, né? Houve muitas tumultos. Aí, quando minha mãe morreu, meu esposo viu que eu não ia abandonar Jesus, ele continuou, né, pasfar. Então, assim, ele chegava sexta-feira, às vezes ele, né, se envolvia lá no trabalho e tal, com as colegas. E foi indo aquela situação bem chata, né? E eu muito bonitinha, mas, né, eu me envolvi tanto com Jesus que eu não quis mais saber de nada. Eu não fui sábia. Eu fui de corpo, alma e espírito, né? Me lancei. Me esqueci que era casada, me esqueci que tinha que Sim. dar, né? Era aquela o crente, era testemunho. aquela crente, ficou aquela crente roxa, né? Que é o Sim, que Deus não quer, né? crente religiosa. Sim, Porque sim, eu não entendia que servir a Deus não era estar socado dentro da igreja 24 horas. Sim, sim. Eu entendia que tinha que estar ali obedecendo o pastor. Então, eu acabei deixando lacunas, aberturas. Sim, pro inimigo agir. Pro inimigo agir. E o inimigo agiu, pesado. Essa teve que lutar. Tive que lutar. Eu lutei 12 anos, com muita dificuldade. Tinha dificuldade. Eu sempre fui produtiva. Ovelha produtiva, que dava cria. Sim. Então, eu congreguei numa igreja pentecostal. Eu saí de uma batista, né? Para uma pentecostal. Foi assim. Reviravolta. Foi a mudança da água pro vinho. Foi uma mudança, né? Sabe? Te ajudou a... Terrível. Eu posso dizer assim. Por que terrível? Porque virou de cabeça para baixo, né? Então, assim, aprendi, fui disciplinada, eu fui direcionada, aprendi muito. Foi uma escola. Uhum. Não posso dizer que foi ruim, não. Tive experiências difíceis, porque eu agreguei isso, aprendi da maneira errada. Sim. Algumas coisas, né? Alguns princípios. E hoje eu entendo que foi errado. Uhum. Mas mesmo errado eu ainda acertei, porque eu tinha o coração sincero, Sim. um coração inclinado para acertar. Eu queria fazer de forma certa para Deus. Eu não tinha o coração bagunçado, de querer pirraçar, de desvalorizar, de menosprezar. Não, era um coração sincero de fazer, só que eu podia ter aprendido diferente. Tive que aprender debaixo de pé, né? Da vida, da lição da vida. Então aconteceu muitas coisas e aí chegou o ponto de eu engravidar, né? Minha mãe já tinha partido para a glória, eu engravidei, né? E aí fui viver uma situação difícil. Aí começou a rachar o parafuso. Aí Deus começou a me murilar, a me ensinar. Eu comecei a como eu disse, acreditar nele, realmente. Não, mas eu acreditava muito. Não era essa a questão. A questão, eu digo religiosa porque eu peguei o amor que eu tinha por Jesus, que eu tenho por Jesus, e apliquei na igreja querendo fazer muitas coisas. Entendeu? Mas o amor, e se eu não tivesse Jesus no centro da minha vida, eu não tinha suportado, não. Sim. Porque foram muito graves as situações que eu fui vivendo. Sim? Como fosse, né? Então, assim, aí eu fui vivendo aquilo intensamente. Eu abria a igreja. Eu ia começar visitar. A viver para a igreja. Né? Acontecia coisas por causa do chamado. Eu ia visitar minha irmã, por exemplo, na Samambaia, a mais velha,
E lá Deus começava a me usar na casa dela, eu saía falando para os vizinhos de Jesus, eu começava a ganhar as pessoas para Jesus. Entendeu? Sempre fui ganhadora de alma, desde quando nasci na presença de Deus. Eu tinha uma inclinação e tenho até hoje um chamado específico, que é o dom de ganhar almas, de pregar e elas aceitarem Jesus. Então eu sempre tive um jeito diferente, porque o Senhor implantou em mim esse jeito, não foi meu, não nasci com ele. O Senhor me colocou assim, ele direcionou meu coração para fazer assim. E as pessoas vêm por causa da unção. É unção. Não é aprendizado, inteligência, sabedoria, não. É unção. Sem unção nada acontece. É unção que o Senhor derrama. E aí não tem como. Tá ungido, tá cheio de graça, a graça avança nas pessoas e vai até o coração delas, trazendo elas para Deus. É um canal, um vaso, né? E aí foi isso acontecendo. Só que eu tinha unção para ganhar os outros de fora e não tinha unção para ganhar o de casa. Ixi, é o que acontece muito em muitos lares. Muito. Esse foi um ensinamento que eu não aprendi. Né? Naquela época. A igreja aprendi depois. A igreja quando eu comecei a olhar com outros olhos, que a minha família viria em primeiro lugar e depois a igreja, as coisas mudaram, mas eu apanhei muito na vida. Eu ganhava as almas lá na Samambaia e voltava alegre com a criança no colo, o marido estava no bar. Cheio de pombogira do lado. E eu não tinha entendimento, eu ia chorar para Deus, mas por quê? Por que que eu tô na igreja, eu oro tanto e minha casa não muda? Eu faço tanto, eu me viro em 50 para o Senhor. As almas se rendem, mas as de casa não. E eu não dava mau testemunho não, só que eu não tinha entendimento de focar. Era falta de focar na condição da pessoa certa, de entender, dar valor naquela pessoa e focar nela, investir nela. Eu investi lá fora, porque eu não tinha entendimento, ninguém me ensinou e eu aprendi do jeito que eu aprendi fui. E eu convivia com irmãs que viviam a mesma vida. Como isso é real? A Bíblia diz, se junte com pessoas que sabem mais que você, não menosprezando as que não sabem. Mas ande com quem tem para te ensinar. Quem tem para te dar, não para te tirar. E eu só andava com gente que tinha para me tirar. E era um tal de espírito aproveitador, sabe? Entendeu? Manipulador, era um monte de coisa assim. Era muito demônio que rodeava a unção que Deus colocou sobre a minha vida. Como eu estava muito cheia, com muito amor, tudo acontece. Quando a gente tem um amor assim grandioso, o primeiro amor, te leva a ser vista demais e ó, espírito aproveitador, sabe? Demônio, né? Isso. E aí junta pessoas que não é para estar ali, que te suga, sanguessuga, que não querem Jesus, querem se aproveitar né? Querem se aproveitar do momento, das pessoas, de aproveitar do que tem na pessoa, no brilho, na luz, e acaba tumultuando, interditando, né? Entendeu? Então assim, essa é uma parte do meu testemunho, né, que é muito grande. Depois eu conto mais uma parte, mas foi uma muito... reflexão disso tudo. Eu aprendi muito, né? Nesses 30 e poucos anos que Deus me deu. Nossa, eu aprendi muito. Claro que eu tenho que aprender muito mais. O que a senhora quer passar? Eu fui muito moldada. Toda essa situação me trouxe para refletir para dentro de mim e dar valor à família, os filhos, me preocupar mais em buscar para dentro de casa, no sentido de, primeiro a minha casa, para que a minha casa vá para mais longe. Eu fui primeiro para mais longe, depois vim para casa. Eu fiz ao contrário. Eu fiz o inverso. Por isso as coisas demoraram. A senhora começou no inverso, né? Tia se juntou para depois casar, né? Sim. Então, assim, na verdade, tudo foi acontecendo na minha vida. Não foi programado. Mas tudo foi acontecendo, mas aconteceu para honrar o nome de Jesus. Eu amo Jesus de todo o meu coração, de todo o meu entendimento. Não me arrependo do que errei, porque todos os erros me favoreceu, né? Me deu crescimento, me fortaleceu, me ensinou. E hoje eu ensino as pessoas diferente. E eu quero muito estar ensinando pessoas a fazer diferente, começar sem errar tanto como eu errei. Mas o meu erro foi por zelo. Mas foi erro. Eu podia ter feito a coisa diferente. Mas é isso. Que a paz e a graça